Desde os tempos de David Ricardo e Adam Smith, sabemos que é vantajoso para um país exportar aquilo que ele faz bem e importar aquilo em que os outros são melhores. Se isso é bom para o resto do mundo todo, por que essa lógica não vale para a China? A China não é um livre mercado. E seria até pueril pretender fazer livre comércio com um país que não tem livre mercado. A participação do governo nas grandes empresas, os enormes subsídios, a manipulação do câmbio, resultam que a dinâmica de negócios com a China seja muito diferente de lidar com uma democracia de livre mercado. Donald Trump tomou o noticiário do mundo inteiro com sua política de tarifas. Anunciou primeiro tarifas recíprocas para o mundo inteiro, calculadas aparentemente levando em conta o déficit comercial americano com cada país. Mas ontem, Trump anunciou uma nova medida que pode ajudar a entender os seus movimentos. O presidente americano anunciou que suspenderia por 90 dias as novas tarifas para o mundo inteiro, menos para a China. Com isso, ele pareceu traçar uma linha bem clara. A China é uma coisa, o resto do mundo é outra. Se para o resto do mundo, Trump tem apresentado uma política de tarifas oscilante, que comunica sinais trocados, para a China o recado é claro. Há uma guerra fria, no mínimo uma guerra comercial, já estabelecida. Trump tinha inicialmente decretado uma tarifa de 104% para os produtos chineses. Pequim reagiu e estabeleceu uma tarifa de 84% sobre importações dos Estados Unidos. E Trump agora aumentou para 145% o tributo sobre tudo que os Estados Unidos trazem da China. Ou seja, há dois tratamentos vindos da Casa Branca. O primeiro, que mira o mundo todo, agora parece ser uma abertura de negociação. Primeiro, um susto com tarifas altas, depois uma conversa. Trump já se vangloriou do fato de que mais de 75 países já contataram representantes dos Estados Unidos para negociarem tratados de comércio, provavelmente eliminando barreiras comerciais de ambos os lados. Parece, nesse momento, que o resultado da ameaça das tarifas de Trump para o mundo pode resultar em um sistema de comércio com menos tarifas, ao fim, claro, das negociações que estão apenas começando. O mundo todo, menos a China, claro. E por que essa política representa sinais trocados? Não por Trump ter adiado o aumento das tarifas. A sua forma de negociar já é conhecida e até esperada. Não há grande surpresa nisso. O sinal trocado vem das declarações já feitas por assessores econômicos da Casa Branca, dizendo que a receita das tarifas serviria para bancar a redução de impostos dos americanos, principalmente do imposto de renda. Ora, ou se espera uma receita grande das tarifas, ou se espera que elas terminem reduzidas por um processo de negociação. Por enquanto, não se sabe exatamente qual o ponto de chegada que Trump está mirando. O mercado reagiu, preocupado, transparecendo também não saber exatamente o resultado de todas as mudanças propostas por Trump. Bolsas de valores ao redor do mundo tiveram quedas bruscas com o anúncio das tarifas, mas reagiram bem aos sinais de ponderação da Casa Branca. Ou seja, há sinais de que está aberta uma grande oportunidade de negociação com os Estados Unidos. E o tweet da Casa Branca é bem claro. Não retalhe e você será premiado. Já Caroline Leavitt, a porta-voz de Trump, disse, mirando a China, quando você ataca os Estados Unidos, o presidente Trump revida com mais força. When you punch at the United States of America, President Trump is going to punch back harder. A China é, de fato, outra coisa e merece ter um tratamento diferente. Em condições normais, o livre comércio é bom e favorece os países que são abertos economicamente ao mundo. Muito diferente do globalismo, um movimento político progressista, a globalização econômica foi positiva para os países que dela participaram. Desde os tempos de David Ricardo e Adam Smith, sabemos que é vantajoso para um país exportar aquilo que ele faz bem e importar aquilo em que os outros são melhores. Se isso é bom para o resto do mundo todo, por que essa lógica não vale para a China? A China não é um livre mercado. E seria até pueril pretender fazer livre comércio com um país que não tem livre mercado.
A participação do governo nas grandes empresas, os enormes subsídios, a manipulação do câmbio, resultam que a dinâmica de negócios com a China seja muito diferente de lidar com uma democracia de livre mercado. Trump parece trazer à tona algo que já estava claro. Há uma nova Guerra Fria acontecendo e ela não veio à superfície por questões ideológicas, mas sim pelas comerciais. Na Guerra Fria do século XX, cada bloco, o soviético e o capitalista, tinha suas rotas comerciais prioritariamente estabelecidas dentro dos blocos. Os países capitalistas comerciavam majoritariamente entre si, protegidos pela Marinha Americana, e os comunistas entre eles, com suas rotas protegidas pelos soviéticos. Havia comércio entre blocos, mas jamais se presumia que estava se lidando com um igual. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, criou-se a ideia de que o mundo era plano e que o crescimento econômico chinês produziria uma burguesia que pressionaria por abertura política. Isso não aconteceu. Mesmo assim, o Ocidente aumentou o seu comércio com a China como se fossem todos amigos. A China cresceu, tornou-se o parque industrial do mundo e tomou o segundo lugar em PIB entre os países. A China virou o maior parceiro comercial da grande maioria dos países, tomando o espaço que era americano. É aí que a questão deixa de ser meramente econômica e se torna principalmente geopolítica. A capacidade industrial chinesa é tão colossal que seria possivelmente decisiva em um conflito global. A China poderia ter, numa eventual guerra, a força que os Estados Unidos tiveram na Segunda Guerra Mundial, principalmente se tomasse Taiwan, que produz 90% dos chips de alta tecnologia do mundo. Durante a Segunda Guerra, o poderio industrial americano era tão grande que Churchill insistia para que os Estados Unidos entrassem no conflito. Foi o que ele fez ao final de um de seus discursos mais famosos. Ele disse: "Nunca nos renderemos. E se, o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha ou uma grande porção dela fosse subjugada e passasse fome, então o nosso império de além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta, até que na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, desse um passo em frente para o resgate e libertação do velho." Esse chamado aos Estados Unidos tinha uma razão. E ela se comprovou quando os americanos finalmente entram na guerra. Apenas um estaleiro em New Orleans produziria mais de 23 mil embarcações para as Forças Armadas Americanas, possibilitando o desembarque na Normandia. Hoje, quem teria esta capacidade de produção naval? A China produz hoje 53% de todos os navios produzidos no mundo, segundo a Standard & Poor's. O segundo lugar é da Coreia do Sul e o terceiro do Japão. Os Estados Unidos produzem 0,1% dos navios do planeta atualmente. Algumas fontes ainda afirmam que os navios chineses são produzidos com dupla finalidade. São comerciais, mas podem facilmente ser usados para fins militares. No entreguerras, Churchill acompanhava a produção industrial alemã, justamente alertando para o fato de que tratava-se de um rearmamento, o que todos temiam. É isso, a combinação de um grande poderio industrial, que pode se tornar militar, com a grande força econômica e o controle do Partido Comunista, que tornou a China o inimigo número 1 dos Estados Unidos sob Trump. E agora, as barreiras comerciais refletem isso. Livre comércio é bom, mas não deveria servir para armar justamente aquelas nações que desafiam todos os princípios de uma sociedade livre. Liberalismo pressupõe, sim, livre comércio, mas também pressupõe livres mercados, liberdades individuais, governo limitado, Estado de Direito. Tudo o que a China certamente não representa. I do business in China. They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. They cheat, they steal IP. I can't litigate in their courts. They take product, technology, they steal it, they manufacture it, sell it back here. A China não é um parceiro comercial dentro de um consenso de liberdades, mas sim uma ameaça à liberdade no mundo. Ela se vale do bônus de comerciar com o resto do planeta, mas não abdica do domínio do Partido Comunista Chinês. Nós não temos acesso aos pensamentos de Donald Trump e, portanto, não é possível apontar com firmeza o que ele deseja, ainda mais com as oscilações que nós temos visto. Mas, ao menos até aqui,
O último ato mostra vontade de negociar com o mundo todo, ainda que de maneira bruta, menos com a China. A situação levanta diversos questionamentos. A Europa vai se distanciar ainda mais dos Estados Unidos ou teremos rodadas de desoneração do comércio no bloco ocidental? Os mercados vão assimilar essa nova ordem mundial? Os países periféricos vão preferir se aproximar dos Estados Unidos ou pularão no colo da China? A estratégia de reindustrializar os Estados Unidos vai dar certo? E o Brasil? Como vai se posicionar? Veremos. O certo é que Trump trouxe para si toda a atenção do planeta e parece disposto a usá-la para avançar a sua agenda. A China, finalmente, tem um inimigo à altura.